Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Plástico Brasil no Ar. Eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e no episódio de hoje vamos falar sobre o grafeno e a nanotecnologia nos plásticos. Isso porque a nanoscala sempre esteve presente nos estudos científicos, e conforme novas pesquisas foram sendo desenvolvidas no setor dos materiais, o uso de nanopartículas tomaram proporções incríveis, inclusive nos materiais poliméricos. O grafeno, por exemplo, representa uma parte importante desses estudos, e seu uso em plásticos proporciona vantagens significativas. Mas, afinal, quais vantagens essas partículas em nanoescala podem trazer para os plásticos? É isso que vamos saber hoje com o especialista da área, Guilhermino Fechini. Muito obrigado por falar com a gente, Guilhermino. Elias, obrigado eu pelo convite. É um tema que eu já trabalho há um bom tempo. Se eu pensar quando foi que eu comecei o namoro com grafeno, eu acho que foi 2012, né? Mas eu já trabalho com polímeros desde 1996, quando eu me formei em engenharia de materiais. E desde Olha só. então, eu tenho meu mestrado, doutorado, meus pós-doutorados e outros cursos sempre voltados na área de polímeros, né? Eu sempre trabalhei um pouco mais ligado à degradação de polímeros, estabilização, produção de nanocompostos para aplicações específicas. E em 2012, sabe, aquelas coisas que acontecem no mundo que você termina encontrando alguém, nessa eu encontrei o grafeno. E aí foi onde tudo começou. Perfeito, que legal, que legal. Bom, Guilhermino, começa um pouquinho hoje explicando para a gente, para também quem está assistindo ali em casa, o que é a nanoescala e o que são, e o que é, na verdade, o grafeno. Eu vou dar um passo um pouco atrás, tá? Quando a gente fala em nanoescala para materiais poliméricos, a gente remete principalmente aos nanocompósitos poliméricos, tá? A gente nós da área de polímeros, falo comunidade nacional e internacional, já tenta inserir materiais nanométricos em polímeros para ter ganhos diversos, tá? Ganhos em propriedades mecânicas, ganhos em propriedades térmicas, a estabilização frente ao envelhecimento acelerado via radiação ultravioleta, diversas coisas. E por que a nanoescala? Aí eu chego à sua pergunta. No caso desses materiais nanométricos que a gente usa, como a gente tem um termo que é uma tradução do inglês filler, que a gente usa no português como carga, não carga positiva e negativa, carga como material a ser adicionado na matriz polimérica. A gente fala que quando uma carga é nanométrica, pelo menos uma dimensão dela tem que estar na escala nanométrica, ou seja, 10 a menos 9 metros. Pelo menos uma dimensão, não quer dizer todas elas, tá? E aí, no caso específico do grafeno, essa dimensão que está nessa escala nanométrica é a espessura, que tem pouquíssimos nanômetros, dependendo de quantas folhas de grafeno você tem empilhada, tá? Você tem mais ou menos 1 nanômetro a 2 nanômetros cada espessura de folha, vai depender de onde ele está, o substrato que ele está depositado, tá? Então, às vezes, a espessura tem essa faixa de 1 nanômetro, mas o comprimento é uma folha, mas o comprimento é micrométrico. Então, a gente, para a área de polímeros, a gente chama isso de razão de aspecto, tá? Ou seja, o comprimento dividido pela espessura dá um valor altíssimo, e isso para a área de polímeros é super importante. Já daqui, eu acho que as perguntas que vão vir depois vai depender muito disso, então não vou contar as cenas dos próximos capítulos logo agora, eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, tá? Legal, legal. Guilhermino, como que o grafeno ele interage com os plásticos, então? Então, é exatamente nessa a deixa que essa razão de aspecto que a gente fala, que esse comprimento dividido pela espessura é uma forma que a gente tem de mensurar, não é bem, isso tem uma relação direta com a área superficial do material. Quanto maior essa área, essa razão de aspecto, mais alta é a área superficial, ou seja, quanto mais nanométrico o material mais área de contato eu tenho entre o polímero
e esse material nanométrico. No caso do grafeno, essa razão de aspecto é altíssima. Eu acho que vocês já devem ter visto por aí, eu posso estar errando o valor, mas cerca de 3 gramas de grafeno cobre um campo de futebol. Então, a área superficial é muito alta. O contato com o material polimérico é um contato físico. Eu tenho que... e aí onde vai o grande desafio, acho que também vem... Algumas perguntas vão vir depois sobre isso, né? Mas eu tenho que garantir que essas folhas de grafeno estejam completamente dispersas na matriz do polímero, para que eu consiga ter uma efetividade de transferência de propriedade do grafeno para o polímero. O contato, às vezes, é só físico. Eu não tenho uma ligação química. Posso, na grande maioria das vezes, não ter uma ligação química covalente, mas eu tenho uma interação química ou interação física entre os dois materiais, o polímero e o grafeno. Tá? Legal, legal. E por que justamente que o grafeno inserido aos polímeros consegue modificar tanto os índices, por exemplo, de resistência mecânica desses materiais? Especificamente a parte de propriedade mecânica foi uma não foi a principal, né? Quando os dois russos isolaram pela primeira vez o grafeno em 2004, os experimentos não estavam muito ligados a propriedades mecânicas, em si, mas em condutividade elétrica, né? Você tem uma folha planar, né? É constituído de um arranjo de átomos hexagonais, né? Numa folha planar, parece muito com a colmeia de abelha, né? A estrutura... Exato, exatamente isso. Então, eu tenho uma facilidade de deslocamento de elétrons, tanto em cima quanto embaixo dessa folha. Então, a condutividade elétrica é altíssima. Contudo, na época que eles fizeram isso, eles também fizeram outras medidas, e aí a coisa explodiu, né? Porque veio com isso condutividade térmica altíssima e propriedades mecânicas. O módulo que a gente chama módulo elástico do grafeno, é 1 terapascal. É algo muito alto para quem está na engenharia, né? Os polímeros lá, sei lá, 50 megapascal, sabe? Os termofixos lá perto de 1 giga, mas 1 tera é muito. Além da resistência para a ruptura dessa folha também ser bastante alta. E, ao mesmo tempo, ele tem flexibilidade para se deformar. Então, eu consigo, se bem inserido dentro da matriz polimérica, transferir, e aí tem toda uma zona que a gente chama zona de transferência, a área interfacial entre o grafeno e o polímero. Se eu conseguir ter uma boa interface entre esses dois, eu consigo transferir, por exemplo, tensões para o grafeno, e aí eu consigo fazer com que o polímero tenha uma resistência mecânica. Não vai ficar igual ao grafeno, que não vai conseguir, eu não vou ter grafeno puro lá dentro, né? Eu tenho uma matriz polimérica que é muito mais soft do que o grafeno, mas eu vou conseguir impor uma certa positividade, um sinergismo em propriedades mecânicas com o polímero. Mas, de novo, a teoria é muito bonita, tá? Eu trabalho com muitas empresas aqui no Mackenzie também. Eu faço parte tanto da universidade, da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de Engenharia de Materiais na graduação e na pós-graduação. A gente tem mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia. Até convido a todos, as inscrições estão abertas, tá, para o mestrado e doutorado aqui. E também faço parte do grupo de pesquisadores do MacGraph, que é um instituto de pesquisas em grafeno e nanotecnologias. Então, a gente, desde 2000 na área de compósitos mesmo, 2014, 2015, a gente foi muita luta para entender como eu consigo inserir o grafeno nos plásticos. Porque muita empresa veio aqui, sumiu, porque achava que era só comprar o grafeno, jogar dentro de uma extrusora e estava tudo resolvido. Depois eles voltavam aqui, olha, não deu certo, o grafeno não é isso que todo mundo fala. Bem, o grafeno é isso sim, se você compra um grafeno de qualidade, isso é outro cuidado que tem que ser dito, tá? O que se vende por aí tem que ter muita certeza que é grafeno de verdade, as características e como eu falo, não tem uma receita de bolo que
olha, eu vou usar desse jeito para uma resina de polipropileno e ela vai dar certo com uma resina de poliamida. Não é assim, tá? Esqueçam, a facilidade não é essa, a coisa é muito complexa. A gente chama, brinco com meus alunos aqui nas aulas, que existe um dilema dos materiais bidimensionais, que a classe que o grafeno criou. Né? Ele é tão fino que a gente diz que ele só tem 2 dimensões, largura e comprimento. A espessura é muito fina. Ele tem área superficial imensa. Então, o contato com o polímero é muito alto. Então, eu consigo transferir muito mais propriedades para o polímero, fazer essa interface, mas, ao mesmo tempo, termodinamicamente, essa área superficial ser tão alta, tem uma tendência do grafeno se aglomerar muito forte. E aí, onde está o problema? Ele é a solução, mas tem um problema grande para ser resolvido. Você evitar que isso se aglomere durante o processamento de um polímero. Tá? Mas você consegue fazer, na hora que você domina essas estratégias, depois que você passa horas e horas na frente de uma extrusora, queima sua roupa, batendo nas partes quentes da máquina. Estou brincando, tá, gente? Não acontece isso, não. Mas você gasta muita energia lá dentro do laboratório, você começa a descobrir estratégias. A gente aqui no Mackenzie já conseguiu resultados que, assim, eu trabalho com polímeros há muitos anos. E realmente eu nunca consegui resultados desse nível. Né? Só para vocês terem uma ideia, a gente já consegue ter resultados com 0,001% de grafeno e eu aumento 10 vezes a tenacidade do polímero. Nossa. Ou seja, eu estou colocando um pó de pirlim-pipim lá dentro, né? Quase nada. Quase mágica. Mas esse quase nada é em valores, mas em volume, por a densidade ser baixa e a área superficial ser alta, o volume é alto. E aí começa a brincadeira. Mas é caro. Não, não é tão caro. Já baixou o preço bastante, porque a demanda do mercado aumentou. E eu uso muito pouco. Exatamente. Diferente das outras nanocargas tradicionais, né? Negro de fumo, carbonato de cálcio, tudo isso. Eu começo a ter um equilíbrio econômico muito alto nesse sentido. Eu consigo agregar valor sem estar aumentando o valor do produto. Então, a gente já consegue lançar no mercado produtos com grafeno. Legal. E é interessante também a gente dizer, para quem tem indústria, para quem tem a fábrica, em quais plásticos pode se utilizar o grafeno? Todos. Não existe algo, o grafeno não é excludente. O cuidado para cada plástico, eu vou ter que desenvolver uma rota de inserção de grafeno ou seus derivados. A gente não trabalha mais só com grafeno, a gente funcionaliza o grafeno, a gente oxida, como tem um óxido de grafeno. Porque se lembra que eu falei que precisa ter uma interface muito boa com o polímero? Imagine, para quem trabalha com polímeros e vai assistir isso, você tem poliolefinas, como polipropileno, que é completamente apolar, só tem carbono e hidrogênio. Aí você parte com um PET, com uma poliamida, superpolar. E aí? A interação é a mesma? Não. Não vai ser. Você vai ter que ajustar essa interface para conseguir não aglomerar, porque se aglomerar, vira um grafite lá dentro e vira um ponto de defeito. E é por isso que as empresas que compraram e tentaram fazer uma rota super simples voltavam assim: nossa, meu produto com grafeno é pior do que o sem grafeno. Primeiro, era grafeno? Como é que você fez? Você fez o ajuste certo? Isso não é do dia para a noite que se consegue. Hoje a gente tem conhecimento para não sair do zero aqui. A gente já começa de um nível de conhecimento que a gente já sabe, a direção é essa. Assim, mas não tem exclusão. Tem que ter um pouco de paciência e estudo para o desenvolvimento do produto. Imagino. E qual hoje, Guilhermino, o principal mercado de aplicação de plásticos com grafeno? Nossa, é difícil responder porque já tomou, assim, eu acho que eu estava com muito medo durante a pandemia de desacelerar um pouco esse processo de inserção do grafeno na indústria transformadora de plástico, né? Porque a gente já estava vendo muita coisa acontecer. Até eu tenho
uma apresentação que eu faço, às vezes, em conferência, que eu passo uma linha do tempo, desde do isolamento do grafeno, e uma linha do tempo dos produtos, não estou falando de artigo científico, e uma linha do tempo dos produtos que tem até hoje. E aí você vai para diversas, desde a área de esportes, né? Tem raquete de tênis, solado de tênis, fios têxteis, tá? Filmes para embalagens, produtos e peças injetadas, borrachas, tá? Tem quadro de bicicleta, né? A área de compostos, hoje em dia ainda, e vai se manter por muito tempo, é a área que absorveu mais rapidamente o grafeno na sua tecnologia. E aí você fala, mas Guilherme, é porque você é da área de polímeros, é a área de circuito, todas as áreas têm, mas o volume, em termos de volume, por quê? O que a gente vê e o que a gente faz também aqui sempre é o desenvolvimento desses produtos. A gente tem alguns, porque o sigilo, a gente não pode falar muito sobre os projetos com empresa aqui, mas assim, a gente tenta não modificar a linha de produção da empresa. A indústria transformadora de plástico tem aquela linha, independente se é termoplástico, se é termofixo, a gente tenta manter essa linha e, é claro, tentar fazer de alguma forma a inserção do grafeno em algum momento ali, com pequenas modificações, né? Isso atinge qualquer área, tá? Filmes, termoplásticos, termorrígidos, garrafas, né? Então, aqui no Brasil, eu estou muito feliz porque a coisa tem começado a acontecer com mais firmeza. As empresas finalmente acreditaram no potencial, né? Sabe que brasileiro precisa ver lá fora acontecer para aqui, né? Demorou um pouquinho, e assim, o que eu também estou sentindo de positivo junto com empresas é que elas notaram que para um desenvolvimento com empresa vem de um fruto de alguns anos de pesquisa acadêmica. E as pessoas falam, a empresa não está nem aí para a ciência básica, gente, mas a ciência básica e lá nossas dissertações de mestrado, doutorado, são elas, os conhecimentos adquiridos com esses alunos ou com essas teses, né, que suplantaram o que a gente consegue implementar hoje no desenvolvimento de um produto com empresa. E eu acho que as empresas começaram a entender isso. As empresas brasileiras de grande porte já tinham essa pegada, mas as outras compreenderam que não existe diferença de time de universidade e indústria. São ajustes. Não existe milagre que se faz uma coisa do dia para o outro. Você precisa um tempo, é claro, a universidade se ajustou, né? Tentou chegar próximo do time da indústria, que é sempre para amanhã, né? E a indústria entendeu, não, vamos esperar um pouquinho também, vale a pena investir. Eu acho que é aí onde a gente chega no equilíbrio e a gente consegue fazer as coisas em conjunto. E visto vários exemplos que a gente já está vendo no Brasil, tá? Realmente, esse ajuste entre indústria e academia é fundamental para a gente conseguir equilibrar o desenvolvimento. É um fator bem importante mesmo. E E como não é você puxando enxerga... muito saco, não é puxando muito saco, não, mas o Mackenzie conseguiu entender isso. Eu acho, claro que a gente não tem é uma universidade privada, né? Mas ela compreende que a inovação é importante. A gente é uma universidade conhecida por ter boa empregabilidade após ser formado, porque os alunos aqui são criados, a palavra não é bem isso, né? Lá vai eu, como nordestino, usar coisas que só eu entendo. São direcionados para ter uma mente um pouco aberta para a inovação. Você faz engenharia aqui no Mackenzie, faz química, você pensa no mercado. O Mackenzie já tem isso no DNA. Transportar isso para a área de pesquisa, que também é muito nova no Mackenzie, comparado com as universidades públicas, que tem toda uma infraestrutura, né, de inovação, né, de startup. O Mackenzie
nasceu há pouco tempo isso, junto com esses desenvolvimentos. A gente tem outros exemplos aqui fora, o Maquigraph, a TV digital, né, que é extremamente competente dentro do Mackenzie. Então, esse ambiente que eles chamam, tem ecossistema inovador do Mackenzie, eles adoram dizer esse nome, e eu estou aprendendo a repetir isso agora também, ajuda, né? Ajuda as coisas funcionarem. Não, é muito bacana. É muito bacana essa área mesmo. Guilhermino, como você enxerga hoje o mercado de polímeros com grafeno no Brasil? Você acha que há boas perspectivas para esse material no futuro? Muitas perspectivas. Eu acho que a coisa não sai da perspectiva e já está começando a acontecer. Tá? Algumas parcerias nossas aqui deram muito certo. Assim. Realmente eu não tive tempo de pedir autorização para essas empresas falarem um pouco delas aqui, mas a gente já tem pelo menos 3 parcerias de sucesso com empresas grandes. Tá? Isso me deixa muito feliz com o produto no mercado. Então, eu acho que agora é o tempo do desenvolvimento. Eu tenho colegas em outras universidades, outros centros, que a coisa também está acontecendo, e eu falo que não existe concorrentes. Eu acho que quanto mais o grafeno abre mercado no Brasil, todo mundo ganha. Né? Porque está mostrando que realmente o produto saiu, e foi muito rápido. Se você pensar, uma nova tecnologia começa em 2004, são 18 anos, é um jovem. Super recente, né? Quanto tempo não demorou para as coisas acontecerem com outros materiais? A engenharia de materiais, agora eu vou fazer uma propaganda do curso que eu sou formado, é incrível. E eu acho incrível como ainda a procura por engenharia de materiais é muito baixa. Referente a uma engenharia civil, que são as tradicionais, as pessoas ficam um pouco com receio. Eu me lembro quando eu escolhi lá no meu vestibular, em 91, que eu fui dizer para o meu pai, nossa, mas o que é engenharia de materiais? Eu fui explicar, etc. E, assim, o Mackenzie tem uma infra do curso de engenharia de materiais incrível. Convido todos a quem está pensando em fazer vestibular. Você tem toda essa infraestrutura da Escola de Engenharia, do Maquigraph, que dá uma força para a engenharia de materiais incrível. Assim, essa inserção dentro do mundo da indústria transformadora de plástico, eu acho que agora é uma linha que vai, não vou dizer exponencial, porque aí é rápido demais, mas vai ser linear e sempre crescente. A gente tem muita gente capacitada no Brasil, muito mesmo. Você conhece o pessoal de polímeros no Brasil, é muito bom, em várias áreas e setores. Eu faço parte da Associação Brasileira de Polímeros, a ABPOL, sou da diretoria da ABPOL, onde o presidente é o Marco Aurélio de Paoli, um pesquisador super renomado, conhecido. O Marco conhece o mundo de polímeros no Brasil há muitos anos, conhecido lá fora. A gente tem um nome na área de polímeros muito forte. Nós temos pesquisadores também. Sugiro visitar o site da ABPOL, se tornar sócio da ABPOL. Tem muitas oportunidades lá, facilidades de conhecer novas linhas de pesquisa. Eu acho que esse lado de materiais poliméricos no Brasil é grande e ainda tem muita coisa a crescer. Que legal, Guilherme. Bom, nosso papo, por mais interessante que esteja, tem que acabar 1 hora. E ele foi muito bacana. E tenho certeza que o pessoal pôde aprender um pouquinho mais com a nossa conversa. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Elias, eu que agradeço. Agradeço a você, pessoalmente, aqui conduzindo a entrevista. E agradeço a Plástico Brasil pelo convite. Né? Foi um prazer expor sobre tudo, fazer meus comerciais aqui internos e sobre a comunidade do Brasil da área de polímeros. Tá? Fique à vontade, na hora que precisar, você vai me chamar de novo. Vamos chamar, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, por hoje é isso, pessoal. Se você quiser saber mais sobre materiais plásticos, se inscreva no canal do UP, Universo Plástico, e da Feira Plástico Brasil. E claro, fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber mais sobre os próximos episódios de Plástico Brasil no Ar. Então, fique ligado, muito obrigado e tchau!
Até mais, gente.